Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz a-te cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor. Dos montes correm para o mar, dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar. Cante. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor. meu coração exulta. e de alegria eu canto. E de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. O meu coração exulta. E de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigada por cada louvor que o Senhor colocou no coração do Rafael para que nós pudéssemos transmitir ao Senhor tudo que achamos mesmo, que sentimos em relação ao Senhor. Agora, Senhor, a Tua palavra que é viva, que é operante, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor me use, que o Senhor possa fazer com que as pessoas entendam que o Senhor, o que o Teu Espírito quer comunicar através da Tua palavra. Muito obrigada, que nós possamos aplicá-la à nossa vida a partir de hoje. E pedimos que aqueles que já conhecem a palavra, esse texto é um texto bem conhecido, que possa, de alguma forma, o Senhor possa trazer algo novo, porque ela é operante, ela é viva. Então, muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa época dos reis, ela foi marcada por dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Todo mundo sabe quantos milagres Deus fez através de Elias, esse profeta assim maravilhoso, e através de Eliseu. Que Eliseu, na verdade, ele foi discípulo de Elias, ele foi treinado para depois ele prosseguir. Quando Elias não morreu. Elias, ele foi algo único na palavra, como ele veio uma carruagem de fogo, como se fosse rápido, e levou para o Senhor. E aí ele deixa o Eliseu no lugar dele para continuar aquilo que ele vinha fazendo, e Eliseu fez.
Mas, assim, nesse ponto aqui, a gente já vai falar mais sobre Eliseu. O capítulo de hoje, os versículos de hoje, é mais especificamente sobre Eliseu. Eliseu aprendeu tão bem que ele fez mais coisas do que Elias. Mas tudo, eles eram homens como nós, pessoas humanos como nós. Mas a fé desses homens, a disponibilidade que eles tinham para o Senhor, nessa época também, Deus não falava, Antigo Testamento, Deus não falava diretamente com os seus filhos. Deus falava através de uma pessoa, de um profeta. E ele falava para o profeta e o profeta transmitia para o povo aquilo que Deus desejava que o povo fizesse. E Elias, mais ou menos do jeito dele, ele tinha uma missão urgente, que era num tempo de afastamento do povo. O povo estava... Vocês podem bem imaginar, o povo estava na idolatria total, a ponto de um dos reis, ele pedia eu não sei nem o nome que dá, um objeto qualquer, que ele considerava Deus, e ele pedia, quando ele estava doente ou se sentia mal, ele pedia para buscar esse objeto, para ele pedir aquele ídolo para fazer com que ele fosse curado. Esse era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Mas estava tão distante, muito nos lembra a época que nós vivemos. Né? Vemos muitas pessoas que são de Deus, mas que estão tão distantes do Senhor, que estão mesmo vivendo como se não conhecesse esse Deus maravilhoso, Deus criador, Deus que criou tudo que existe. E, mais uma vez, olhando para o céu hoje de manhã cedinho, a gente podia ver que ia ficar um pouquinho frio, ia chover, estava mais para chuva do que para sol. Nem podia imaginar um sol, também poderia ter ido no aplicativo para ver, mas preferi a surpresa. E a surpresa que a roupa tem que ser trocada, tem que pensar em outra coisa mais fresca, porque está muito quente. Mas quem domina tudo isso, quem criou todas essas coisas, foi o nosso Deus. E apesar, ou a despeito dele ser tão grande, ele nos ama, ele conhece cada um de nós pelo nome, ele não se comporta como nós, que por qualquer coisa nos magoamos, por qualquer coisa queremos retrucar, ou então queremos mesmo castigar, desejamos mal. Não, esse Deus é um Deus maravilhoso, Deus é amor. Porém, por que acontece às vezes coisas conosco de ruim, que se nós somos de Deus, se Deus é amor? Porque tudo que fazemos tem consequências. Se plantamos sementes boas, vamos colher bons frutos. Mas se a gente faz coisas ruins, nós vamos colher aquilo que plantamos. Então, na verdade, na maioria das vezes, a gente colhe coisas ruins porque plantou coisas ruins. E tudo para Elias, tudo para ele era exagerado. Uma vez, Deus mandou fogo do céu. Ele orou uma situação e vem fogo do céu sobre aquela situação, que não é o nosso estudo de hoje. Ele via essas coisas, eram coisas assim maravilhosas. Ele era um profeta solitário, sabe por quê? Ele falava a verdade. Ele falava o que o rei precisava ouvir. Esse governante, ainda mais rei, quer saber de ouvir a verdade. Então, ele ia lá e denunciava o erro do rei. Então, ele era perseguido e solitário. Quem quer ser amigo de um cara desse? Ele ia além de solitário,
ele também pediu a Deus para morrer. Ele teve depressão, eu penso assim. Não tinha esse nome. Hoje a gente sabe o que é depressão. Imagina, ele tem uma grande conquista, aí quando ele ganha, a mulher do rei, que odiava ele mesmo e tinha muito poder, o que a Jezabel faz? Manda matar. Ela diz, não me chamo Jezabel, se hoje mesmo você não morrer. E manda muita gente atrás dele para matá-lo. Ele corre, não come, corre para se esconder. Se esconde numa caverna. Fica lá. Isso, para mim, ele não queria nada. Deus manda corvos para dar comida a ele, para dar água, e ele levanta, abre o olho, toma, come e dorme de novo. É bem parecido com uma depressão, né? Só não tinha o nome. Então, isso mostra a humanidade dele. Quem fazia os milagres, quem faz também hoje nas nossas vidas milagres e maravilhas, é o Senhor. Nós somos réis mortais, nós somos muito pequenos diante do nosso Deus. Os judeus dessa época de reis estavam prostituídos na sua religiosidade, e aí porque eles buscavam entidades. Imagina o judeu buscando entidades, para adorar entidades. E nesse texto nós vamos ver a fidelidade de Deus. Lembre isso, a fidelidade de Deus com uma mulher simples. Era uma mulher muito simples. E Deus, ele se importa com todos, também com os simples, da mesma forma que com os orgulhosos ou arrogantes. Ele se importa com a pessoa. Então, a gente pode ler junto, quem tiver a linguagem de hoje, eu acredito que eu não coloquei. Vamos ler na palavra. Certa mulher era viúva de um dos membros de um grupo de profetas. Foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu, como o Senhor sabe. Ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Aí a mulher responde, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. 5. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma e essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr. E o último versículo, ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Amém? É muito conhecido esse texto, mas é precioso, muito precioso. Primeiro destaque que eu posso ver nesse texto, o desespero da mulher. Aí a gente pode imaginar a situação, né? Como a gente pode entender, se colocando um pouquinho no lugar dela. Era muito, hoje, a viúva trabalha, a viúva recebe a aposentadoria do marido, ou
doce ou outra coisa a mais. A viúva tem, às vezes, uma boa poupança. Nessa época aqui, coitada da viúva, ela, ainda mais com 2 filhos para sustentar. E o marido, ele era um servo de Deus, mas ele era pobre, eles eram pobres, e ele deixou dívidas. Talvez não fossem dívidas assim, de coisas que ele não devesse comprar, talvez de comida, talvez de alguma coisa para casa, para os próprios filhos. Ele deixou dívidas. E aí não tinha essa. Credor vai lá e cobra da viúva o dinheiro. Então ela fica desesperada. A viúva, né? O que ela herdou foi uma dívida. E o credor vai na casa dela cobrar. Sem poder pagar, ela corria o risco de perder os 2 filhos para serem escravos. Que isso? Que coisa desumana! A mulher perde o marido, fica sem dinheiro nenhum. Viúva ainda vai perder os 2 filhos para ser escravo do governo, do rei. Gente, nesta época, isso era normal. Isso era aceitável. Moisés tinha deixado isso determinado. Era um costume. Era uma época diferente e era assim que funcionava. Com qual objetivo ele fez essa lei, deixou essa situação acontecer? Não sei, mas era assim. O credor tinha todo o direito de dizer, me dá o dinheiro, não tem não? Então me dá seus filhos para serem meus escravos. Ainda que os filhos tivessem cultura, esses talvez fossem menores, mas tivessem muita educação, tivessem tido uma criação boa ou não, nada disso importava. A partir de então, os filhos seriam escravos do credor da mulher. E aí a gente que tem filho pensa, né? Que situação. Realmente, a mulher não tinha como não ficar desesperada com uma situação dessa. E por mais que ela pensasse, como é que eu posso fazer? O que eu posso vender? O que eu posso fazer para pagar a dívida para ela? Não tinha como pagar. Aí a viúva resolve compartilhar a sua dor com o profeta Eliseu. E, por experiência própria, mais de 50% da nossa angústia, ela se desmancha quando a gente compartilha com alguém da nossa confiança, com alguém que a gente sabe que é nosso amigo, com alguém que a gente sabe que pelo menos 50%, ou nem isso, mais um pouco. Quando você está angustiado com alguma coisa, não conta para ninguém, mas quando você abre, você já fica bem melhor. Você, às vezes, consegue chorar, você consegue respira melhor e melhora. Então, foi o que ela fez. Aí eu queria que você pensasse, como você é? Com quem você tem falado sobre as suas lutas, suas frustrações, seus sonhos que não foram realizados e seus problemas, com quem você tem compartilhado? Nós só precisamos ter cuidado para saber com quem estamos compartilhando. Então, a segunda, aparente desilusão. Aí, o número 2, Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga. O que é que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Era pobre mesmo, né, gente? Ela sabia até o que tinha. Um jarro de azeite. E o profeta, em vez de responder, olha que estranho, imagina vocês. Ela chega para ele e diz, né? Vai lá, procura o profeta. Aí o profeta pergunta, o que posso fazer por você? Diga, sabendo de tudo. Talvez você falasse assim, que isso, profeta? Qual é a sua? Você sabe de tudo que aconteceu? Estou na pior. Você vem me perguntar o que eu posso fazer por você? Aí, há momentos
em que as pessoas que nós procuramos parece que não entenderam a urgência da nossa causa. A princípio parecia isso, que Eliseu não estava compreendendo a situação dessa mulher. Porque ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Então ele parecia que não estava, né? Aí depois o profeta foi um pouco mais adiante. O que é que você tem em casa? Se fosse você, ou se fosse com você, qual seria a resposta óbvia que você diria? Eu tenho muita dívida, sabe, profeta? Tenho muita dívida, isso que eu tenho. Tenho 2 filhos que podem se tornar escravos, não tenho mais nada, não tenho ninguém mais para trabalhar, para trazer sustento para casa, sou uma viúva. É só isso que eu tenho. Só que a viúva não fez isso, não falou isso. E ela diz: não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. A mulher ainda foi capaz de reconhecer o que lhe restava em meio a tanto sofrimento. Gente, hoje, Deus pode estar perguntando também para nós: o que você tem ainda nas suas mãos, se você está numa situação, não dessa, que essa aqui é extrema, né? Essa é uma situação extrema, que eu creio que ninguém aqui está nessa situação. Nem acho que as pessoas também que estão nos vendo na internet não estão nessa situação. Mas se você está numa situação muito difícil, você não sabe como sair dela, se você não é como a da mulher, mas é difícil, então, o que você tem nas mãos, Deus pode estar perguntando. Você é capaz de valorizar aquilo que você tem? Precisamos parar de focar só naquilo que nos falta. Ah, está faltando isso. Tem um monte de coisa na nossa casa. Está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando aquilo. E a casa tem um monte de coisa, eu não estou enxergando nada que tem. Só o que falta. Precisamos parar. Precisamos parar de focar também no que falta. Também nós servimos ao único Deus. Deus com D maiúsculo. Deus, o único Deus, é o nosso Deus. A Ele nós servimos. O nosso Deus, Ele não é poderoso, não. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que podemos imaginar. Infinitamente mais. E o nosso Deus, Ele também não permite que nada aconteça na nossa vida se não for com a permissão dEle. Não cai um fio. Lá em casa tem caído fio da cabeça das pessoas lá de casa. Por exemplo, meu filho está trabalhando agora, é um projeto novo, vai acabar, está passando. Eu só falo isso para ele: está passando, não é eterno, é por um tempo. Eu acho que hoje a reunião dele foi às 5 da manhã, porque trabalha com a Itália, trabalha com o Chile, os horários são diferentes, então, outras vezes ele dorme às 4. E tem sido assim. Eu acho que hoje é o primeiro domingo que ele pôde estar aqui, porque é de manhã também, porque a próxima vai ser às 2 horas. E caiu muito fio de cabelo dele. Meu marido também, em obra, gosta disso, mas é muita coisa, é muita pressão. Todo mundo que fala em obra, eu estava conversando com um casal aqui, então tem caído fio de cabelo. Quando eu vou com a vassoura, eu até já aprendi um macete, não sei se vocês conhecem, quando tiver fio de cabelo, que na vassoura agarra, mas se você pegar com o seu pé e fizer assim, vai juntando o bolo todinho. Ah, pensei que fosse novidade, as mulheres todas sabem. Então, mas não cai um fio do nosso cabelo, está escrito na Bíblia, sem que Deus permita. Olha que Deus, esse é o nosso Deus. Por que vivemos ansiosos? Por quê? Porque nós não falamos para nós, da nossa alma: aquieta minha alma, aquieta minha alma. Ouça a voz do Senhor, veja que as maravilhas que Deus faz. Quem é o seu Deus? Aquieta, aquieta. E
talvez o reconhecimento dessa coisa que ainda lhe resta, falando no nosso assunto, seja o que Deus vai usar para algo muito maior que está para acontecer na sua vida. Você tem só uma coisa que resta na sua casa, assim, de importante. A situação não está muito boa para você. E talvez essa coisa seja um trampolim para você conseguir aquilo que Deus tem para te dar. Está só deixando você amadurecer, você reconhecer que Ele é Deus, que Ele pode. Está só fazendo você aprender a se controlar, aprender a compreender de toda forma que Ele está no comando de toda e qualquer situação. Não tem nada que possa tirar, que aconteça que Deus não saiba. Só o fato de você estar aqui hoje é um milagre, porque tem muitos que realmente estão em outros lugares tristes, nos hospitais, ou enfermos em casa. Então, glórias a Deus por isso. E por o terceiro e último é o desafio da fé. Aí os versos 3 e 4, primeiro dizer assim: Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Bem, parece uma coisa absurda, sinceramente. Esse profeta, ela deve ter falado assim, esse profeta já está ficando velho, já não está mais falando o que deve falar, porque eu só tenho uma vasilha de azeite. Aí manda eu pegar vasilha vazia com os vizinhos. Fechar a porta deve ser para ninguém ver o mico que eu vou pagar aqui dentro, né? Então eu vou ficar enchendo, acabou o azeite, acabou. Mas ela teve fé. Ela fez exatamente, os filhos também foram dando as vasilhas, os filhos foram dando as vasilhas e ela foi enchendo. E o azeite foi se multiplicando, o azeite foi se multiplicando, o azeite foi se multiplicando. Porque o Deus que nós cremos, o nosso Deus é poderoso para multiplicar o azeite. É poderoso para fazer tudo e muito mais que nós pensamos. Nada pega esse Deus de surpresa. Ainda que esteja assim, está certo que isso vai acontecer, certo é o que Deus quiser que aconteça. Isso que é o certo. E aí, parece uma coisa, então, absurda, né? Ficar pingando óleo em vasilhas vazias. Não parecia a melhor maneira de gerar uma receita, mas a mulher obedeceu o profeta. Se você ouvir a voz de Deus e não obedecer, não vai funcionar. Nós precisamos também, quando ouvirmos a voz de Deus, obedecê-lo. Senão não funciona, fica no meio do caminho. E aí, o verso 5. Então, a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e colocou e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Aí um dos filhos, respondeu um dos filhos, essa foi a última. Então o azeite parou de correr. Aí a mulher, primeiro os filhos, olha que maravilha, os filhos viram aquele milagre, todas aquelas garrafas cheias de azeite. Os filhos viram que quando chegou a última garrafa de azeite, quando encheu aquela vasilha, parou, cessou. Outro milagre, porque Deus estava ali. Era obra do Senhor. Com certeza, mandou os anjos fazerem aquilo, multiplicar, colocar azeite, mais azeite, mais azeite. E aquilo, só Deus pode fazer essas coisas. E aí, o verso 6, terminamos aí, quando a vasilha acontece, mas não precisou, isso aí não foi um milagre estrondoso, mas foi um milagre. Não caiu fogo do céu, como ele já costumava ver com Elias, mas foi um milagre estrondoso, né? Bem,
Deus, ele poderia fazer aquele azeite se multiplicar rapidamente. Deus poderia fazer cair dracmas do céu e mandar, ó, pega um pano aí. Ah, não tem pano, só tem a vasilha de azeite? Então deixa cair no chão mesmo. Vou jogar dracmas do céu no seu quintal. E fazer uma montanha de dracmas para que eles tivessem dinheiro para pagar o credor e para ficar de sobra. Mas Deus faz como Ele quer. E Ele quis fazer desta forma. Talvez tenha tido um gosto muito mais saboroso de milagre, enchendo e vendo. Será que vai dar para outra? Será que vai dar para outra? Será que vai dar para outra? E aí, acabaram-se as vasilhas e está tudo cheio. Talvez tenha sido mais gostoso. Deus, nas mãos de Deus, sempre dá mais do que o suficiente. Ele não quer saber o quanto nós queremos, mas o quanto temos colocado ao seu dispor. Ela colocou ao dispor dele, ela colocou aquilo que ela tinha. Lembra quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos nas mãos, e com esses 5 pães e 2 peixinhos, ele alimenta uma multidão e ainda sobraram 12 cestos com sobras de pães e peixes. Muito depois, no Novo Testamento, Jesus faz o milagre da multiplicação. Então, esse é o nosso Deus. E por último, versículo, ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Glória a Deus. Essa história dessa mulher revela, mais uma vez, a fidelidade de Deus nas situações mais difíceis das nossas vidas. Se você é filha de Deus, quando vier uma necessidade, você tem que fazer a sua parte. A mulher não ficou de fora. Se Deus jogasse dracmas do céu, que era dinheiro daquela época, ia ser ou jogasse ouro, ou jogasse prata, ou jogasse qualquer coisa, ia ser fácil. Ela não fez nada e recolhe só. Mas ela teve participação. Ela mostrou a fé que ela tinha quando ela falou para os filhos pedirem as vasilhas vazias dos vizinhos, quando ela fechou a porta, fez o que o profeta disse, ficou lá dentro, enchendo vasilha por vasilha. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque a de Deus é garantida. E você é capaz de dizer, Senhor, obrigado pelo que hoje